Chamar o pastor Cláudio. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus tem uma palavra para você hoje. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Diga assim: com Ele eu sou mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem estivemos eu e minha esposa ministrando em um congresso. Minha esposa ministrou no congresso de mulheres e foi me dada a missão de ficar com os maridos dessas mulheres. E o tema ministrado lá foi bem interessante. Foi fundamentos. E orando ao Senhor, a gente falar um pouco sobre fundamentos, amém? A experiência que a gente tem a cada dia vai nos dando alicerces para que a gente possa crescer no Senhor. Mas é interessante que eu fui construir a minha primeira casa, quando eu era noivo ainda, a gente cavou um alicerce, e eu tinha um terreno, um lugar bem distante daqui, era lugar remoto, né? Um bairro novo, e eu construí aquele alicerce para fazer e mandei cavar. E eu digo, eu vou cavar e depois eu boto as pedras e vou fazendo de pouquinho. E assim eu fiz, mandei cavar, só que eu não contava que desse uma tempestade no outro dia, né? E assim com 2 ou 3 dias depois, mais ou menos, deu uma chuva muito forte e o alicerce que eu cavei encheu todo de terra de novo. E eu orei e disse, meu Senhor, por que aconteceu isso? E aí a gente orando ao Senhor, Deus levantou um homem de Deus naquele tempo, e havia um mover de Deus tremendo, e a pessoa saiu da igreja, e ela arrodeou da igreja, foi na casa onde eu estava, bateu na porta, entrou. Eu estava preocupado, por que não deu certo o alicerce? O que aconteceu de não ter dado certo um trabalho que eu tive de pagar para cavar aquilo ali, dar uma chuva, encher? Eu pensando comigo. E aí eu fiquei um pouco triste, mas Deus levantou uma pessoa, foi até mim. E ele falando em novas línguas, e ele parou, e aí eu olhei assim para ele, na época, muito novo, e eu olhei para ele assim, eu digo, oxe, isso aí não é nada não, o cara vem ali, e achei estranho. E eu continuei sentado. E no meu coração eu digo, se for Deus, Ele vai falar comigo. E aí eu estava sentado, não dei nem moral. O camarada veio, quando ele chegou perto de mim, ele olhou para mim e disse assim, levante-se, porque eu não sou Deus para falar com um homem sentado. E aquela palavra foi forte no meu coração, porque eu tinha determinado ficar sentado. Parece uma coisa simples, mas foi uma experiência minha. E ele disse a mim, que não te preocupas, porque eu sou teu Deus. Eu tenho casa, e eu tenho o teu carro, e eu preparei tudo para ti. Simples palavras, mas eu agarrei aquelas palavras. Com alguns dias depois, apareceu uma irmã vendendo uma casa, e eu sou corretor, eu digo, eu corro para vender. E ela queria vender a casa, era muito caro para mim na época, era só metade de uma construção. E eu arrumei uma pessoa para comprar a metade da casa, interessante, né? Ela disse, não, só vendo tudo. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, ele disse assim, faça uma proposta. E eu disse, como fazer proposta liso? Não tem como, tem? Mas o Espírito Santo disse, faça uma proposta. E eu fiz a proposta. Cheguei para ela e disse, olha, eu interesso comprar essa tua casa que está em construção. Agora eu só posso pagar ela com o dinheiro que eu for ganhando. Eu não sei se eu vou te pagar 30, 100, 500, 1000 por mês, mas eu vou te pagando. Tu interessa vender a mim desse jeito? O que é que você acha que ela responderia? Bem, na lógica humana, não. Mas ela disse, ok, eu te vendo assim. E dentro de 6 meses eu paguei aquela casa e ainda emprestei dinheiro àquela mulher. E abençoei a vida dela, nem precisou de pagar.
Por que eu estou contando essa história de vitória? Glória a Deus. E hoje eu moro numa casa boa. A casa não era no lugar onde era para ser, é em outro local. Ela já estava mais levantada. Por que eu estou contando sobre isso? Eu estou contando sobre isso porque eu pensei que era Deus agindo alguma coisa, que a chuva bateu. Mas depois, falando com um pedreiro, ele disse: olha, quando você vai cavar um alicerce, você tem que ter as pedras no local, para ir cavando e ir colocando as pedras. Essa é a forma certa de trabalhar. Porque se você cavou e botou a terra como barreira do lado, qualquer coisa ela cai e enche de novo. Então tem que ter as pedras. Eu não tinha pedras no lugar. Eu ia botar quando ganhasse dinheiro depois. Era óbvio que ou pela ação do vento, ou pela ação da chuva, ou de algum animal, iria encher o lugar onde eu cavei. Você tem que entender que para criar alicerces, você tem que ter conselhos bons. Amém? Para fazer uma boa construção da nossa vida, a gente tem que confiar em Deus, mas também tem que ter pessoas que nos aconselhem. Os fundamentos são importantes. Mas essa palavra que eu trouxe, esse testemunho breve de vitória, glória a Deus, que eu trouxe para você aqui, é para que você entenda que nós não temos que fazer nada só. Os alicerces que Deus quer construir em nossas vidas, Ele quer nos ajudar e nos orientar. E Ele já preparou tudo para mim e para você, amém? Diga seu irmão assim, diga assim: acalma o seu coração, confie em Deus, Ele já preparou a casa, o carro e a família, amém? Glória a Deus. Fundamentos são importantes, mas fundamentos que confiam na palavra do Senhor, eles tendem a ter sucesso. Porque quando você confia em Deus, nada pode impedir o teu sucesso. Amém? E ali naquele culto, onde estava, naquele congresso, ministrando, a gente falou um pouco sobre esses fundamentos. E os fundamentos são importantes para o nosso crescimento. O nosso crescimento como igreja do Senhor. Mas não só como igreja, crescimento em tudo. Porque aonde quer que nós formos, a partir do momento que eu tenho Jesus, eu me torno igreja do Senhor, amém? A igreja não são os templos nem as paredes, mas a igreja é o entendimento de quem você é em Deus. E que você não está só para tomar decisões sozinhos. Amém? Abra a palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 4. A gente vai ler um pouquinho. Depois eu chego no texto que eu quero meditar com vocês. Tenha a minha misericórdia aí. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, que a tua palavra que é vida, é força e poder, encha o nosso coração, abra o nosso entendimento. Fale, Senhor Deus, a nós nessa noite, aonde o Senhor vai estar trazendo ao nosso coração a confiança de quem nós somos em Ti, para que possamos ter um fundamento, Senhor Deus, na Tua palavra e em quem somos em Ti, firmados no Teu alicerce, que Tu és a rocha do qual estamos seguros, em nome de Jesus. Efésios 4 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Glória a Deus. A cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
Que significa que subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, e atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado é unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Amém. Fundo, e ele é muito explicativo também, porque ele traz para mim e para você um compromisso como unidade no corpo de Cristo. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Paulo ele traz como um apóstolo da graça, como aquele que foi chamado. E o interessante de Paulo é que às vezes a gente fala de Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, né? A gente passa a ser comum. Mas só que Paulo, ele era judeu, nascido judeu, de descendência judaica. Acima de tudo, Paulo, ele foi criado ali no seio, ali junto a Gamaliel, onde ensinou ele, onde era mestre da palavra, alguém que estava na raiz hebraica, na raiz do judaísmo, alguém que conhecia da palavra de Deus, do Torá, do Pentateuco ali, onde ele tinha todo o conhecimento e clareza. Até os 12 anos, toda criança judia tinha que decorar os 5 primeiros livros. Já pensou? Então não estamos falando de uma pessoa que aprendeu agora, começou a caminhar no Evangelho, e está tendo uma luz da palavra e anunciando. Não, estamos falando de alguém que conhecia plenamente o que era andar com Deus, segundo a lei, e agora ele andando com Deus segundo a graça. Amém? Diga assim: Paulo foi separado para que ninguém questione. Então ele pode falar para mim, para você, o que é crescer como igreja. Amém? Porque ele conhecia o que era uma estrutura de igreja. E ele conhecia o que era Cristo. A história de Paulo é linda porque ele foi contra tudo aquilo que ele achava que estava certo, no seu entendimento humano. Ele perseguiu a igreja. Ele foi um homem que levou cartas para prender e matar pessoas. Ele estava ali, era uma criança, um adolescente, mas estava ali quando viu Estevão sendo apedrejado, mas declarando a fé em Cristo Jesus, não negando. Paulo é uma pessoa que pode falar para mim, para você, e a gente tem que parar e ouvir, porque realmente ele entende do que está falando. Ele entende de fundamentos, amém? Fundamentos. Esse fundamento no Evangelho, eu tenho que trazer para a minha vida, para a minha estrutura como igreja, para a minha estrutura como família, para a minha estrutura como cidadão, para a minha estrutura como filho de Deus. Porque não estamos aqui aleatoriamente reunidos em um culto, ou vivendo um Evangelho que vai passar. Não, esse Evangelho é eterno, amém? Essa palavra dura para sempre, através de mim e de você. E ele começa dizendo aqui que eu tenho que ter humildade, doçura, paciência, suportando um ao outro. Amado, para que eu haja e eu entenda que o meu fundamento no reino
E o meu fundamento na vida, é preciso eu ter paciência para as coisas. É preciso eu me aconselhar com as pessoas. É preciso eu olhar para o meu irmão e procurar entendê-lo. É preciso eu, como um corpo, entender que eu não sou mais aquela pessoa que ando só. Um dos grandes erros da igreja hoje é conhecer a Cristo e andar só. É conhecer a Cristo e andar sozinho. Quando ele disse que está conosco até o final dos tempos. Ele jamais nos abandona, Ele habita em mim e em você, é o meu amigo, o teu amigo, o meu conselheiro, o teu conselheiro. É aquele que pode nos guiar, mas a gente está tão acostumado a viver com os nossos próprios pensamentos, que esquecemos de ouvir a voz do Espírito, que esquecemos de pedir orientações ao Espírito, que esquecemos até para construir um alicerce de uma casa, você quer fazer de todo jeito. Feito eu fiz. Mas glória a Deus, porque a bondade dele é acima da nossa ignorância. Glória a Deus, porque a bondade dele nos une em uma esperança maior. Amém? Precisamos olhar para os fundamentos que estamos sendo criados como cristão. Como é que eu estou vendo o corpo de Cristo? Como é que eu estou vendo meu irmão? Eu tenho pensado no meu irmão, me colocando no lugar dele, e sendo aconselhado pelo Espírito Santo, como eu devo agir com meu irmão? O que é que eu penso para a vida dele? A gente tem uma tendência de sempre ver o lado ruim das coisas. A gente tem uma tendência de sempre ver as coisas do lado negativo. Mas se existe um Deus na minha vida e na tua, Ele é aquele que pode mudar histórias, amém? Ele é aquele que pode fazer com que aquilo que você projetou, talvez não seja daquele jeito, mas Ele tem algo melhor para você, confia nele. Fundamentos é confiança em Deus, é saber que existe um Deus que está guiando teus passos, que está orientando tua vida. Você não está alheio na tua história, existe um Deus que está contigo todo o tempo. Para e escuta. Não seja precipitado. Mas entenda, meu amado, temos um Pai. Jesus Cristo, Ele veio revelar, não só um Deus que nos ama, mas Ele veio revelar um Pai. Talvez a gente, uma ou outra pessoa, não tenha experiências de pai, como deveria ter, mas Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que não vai falhar contigo, nem comigo. Então eu tenho que entender que, ainda que eu cometa erros e precipitações, se agora, hoje, nesse momento, porque Ele é Deus do agora, amém? Agora, exatamente nesse momento, se eu paro e digo assim: Senhor, eu me precipitei, eu agi aqui, eu agi ali, a minha família está assim, a minha história está assim, até os meus negócios estão de uma maneira assim, mas eu quero parar e eu quero fazer do jeito certo. Eu quero agora, Senhor, ouvir tua voz. Isso é em tudo. Quando Paulo traz aqui que eu devo ser paciente com meus irmãos, que eu devo amar a vida dele, que eu devo ter humildade, que eu suporte em amor. Talvez a gente tomou decisões precipitadas com algum irmão, com outra irmã, ou com o ministério, ou com alguma situação. Aconteceu isso, vou fazer mais isso. Ou se não no trabalho, você agindo como, de vez de agir como um cristão, fez uma coisa que não deveria, ainda há tempo de corrigir. A coisa não acabou-se. Só basta você se posicionar e dizer: eu vou fazer do jeito certo. Sabe, meu querido, quando eu ouvi aquela profecia, aquela palavra que aquele homem de Deus veio dar para mim, do qual de início eu tinha ignorado, mas quando Deus tocou no meu coração, porque a profecia, ela tem que testificar no teu coração, amém? Então ela testifica no teu coração. E quando eu ouvi aquela palavra, eu descansei no Senhor. Eu não fiquei preocupado mais em mandar cavar de novo, e encher de novo. Eu disse: Senhor, se tu falou, tu cumprirás, e eu confio na tua palavra. Glória a Deus. Em algum tempo depois, a bênção veio melhor do que eu pensava, em um bairro melhor, em um local melhor, com estrutura melhor, e eu paguei de uma maneira melhor, amém?
Devemos ouvir a voz do Espírito. Somos um só corpo, em unidade. E eu preciso ouvir o meu irmão, ouvir o pastor, ouvir os irmãos que são líderes, ouvir a irmã que está do meu lado que ora. Eu preciso ouvir um ao outro, ouvir o profeta que é para a minha vida, igual foi aquele, para que eu possa direcionar a minha vida, porque somos instrumentos de Deus um para com o outro. Eu não posso crescer só. Ninguém cresce só, ninguém amadurece só. É necessário entender, assim como a palavra diz aqui, que somos o corpo de Cristo, juntos, unidos. Essa unidade vai fazer com que haja o meu crescimento. É quando eu entendo que eu preciso de você, e quando eu faço você crescer, você vai me fazer crescer. A palavra do Senhor continua dizendo que Ele deu dons e deu graça a cada um. Sabe, meu amado, existe algo em mim e você, do fundamento daquilo que Cristo nos fez, que eu preciso utilizar. Essa graça, esse poder, essa autoridade está em mim, está em você. Ele deu dons. A Bíblia diz que quando Ele subiu, isso não foi hoje, não foi no dia que você aceitou Jesus, foi bem antes, para todos que creem em Jesus, amém? A Bíblia diz que quando Ele subiu, Ele levou consigo cativo e cativeiro, e Ele subiu aos céus, e Ele deu dons aos homens. Sabe, meu amado, você não é inútil no reino de Deus. Você está aqui para crescer com Cristo, crescer com o reino, crescer com esse exército que aqui está, esse batalhão que aqui está, para mudar vidas ao teu redor. Conta conosco. Pede ajuda. E seja ajuda para alguém. Sabe qual é a minha oração que eu tenho feito com minha esposa? A gente tem feito uma oração sempre, Senhor, que nós possamos ser resposta de oração para outras pessoas. Que a gente possa, Senhor, ser a resposta para aqueles que estão clamando nessa hora. Porque Ele nos chamou. Aqui e ali. Nós temos que destruir esse demônio. Nós temos que acabar com esse demônio. E aquela pessoa disse assim, o mestre dele disse assim, nós não temos como acabar com esse demônio. Nós temos que estar acima dele. E aquilo me chamou a atenção. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo, Ele está assentado muito acima dos céus, e Ele nos chamou para estar com Ele. Nós estamos entronizados junto com Cristo, acima de todo principado, potestade e poderes.
Meu amado, eu e você já estamos acima do poder do inferno. Isso significa que a autoridade está na minha vida e na tua, para exercer essa mudança, para mudar a atmosfera espiritual, para exercer o milagre na vida de outras pessoas e na tua vida. Diga assim, mas tudo é uma construção. Amém? A gente aprende com Jesus, que Jesus ia caminhando, e tinha hora que diziam assim, vamos aqui, e Jesus dizia assim, calma, ainda não é tempo. Ainda não é chegada a hora de eu ir ali. Calma. Ele fazia as coisas e ele dizia, nada faço antes de ver o Pai fazer. Na oração sacerdotal, em João 17, ele diz assim, o Pai que habita em mim, que é o Espírito Santo. Aonde o Pai está agora, meu amado? Em mim e em você. O problema é que a gente tem andado nesse fundamento da palavra sozinho. Eu tenho que aprender a me aconselhar com o Espírito Santo, a agir no tempo certo, na hora certa, e ter estratégias, da qual o Senhor nos deu. Ele nos deu para que a gente alcance a unidade na fé, no conhecimento do Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? Ele está dizendo para mim e para você, e você é chamado para ser filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? Como ele agia? O que é que ele fazia? Meu querido, foi dada uma ordem lá no Gênesis. A primeira ordem que foi dada por Deus, para mim e para você, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, Ele disse, dominai sobre todas as coisas. Estava numa igreja e o pastor disse que foi crescer e multiplicar, por isso que você tem que gerar filhos na fé. E eu disse, eu acho que ele leu a segunda parte, que a primeira parte é dominar. Mas sabe o que significa dominar? Significa que você deve ter controle, você deve ter entendimento. O celular é coisa nova, é coisa que a minha geração pegou pela metade. Antigamente, quando chegou o tijolão, aquele tijolão que era uma arma, né? Aquilo ali já era uma arma. Sei como não proibiram. Quando chegou o tijolão, eu admirava como é que pode aquilo. Quando chegou o smartphone, nossa, o computador, e para mexer era uma curiosidade. E aquela demora para mexer, e ali como é que faz, e a gente vai devagarzinho aprendendo. Hoje eu pego minha menina de 2 anos de idade, ela pega o smartphone, bota no joguinho, já vai para lá. Se você não bloquear algumas coisas, ela vai no YouTube e volta. Um dia desse, estava mandando mensagem para minha sogra, no WhatsApp, porque viu, está dominando mais do que eu, mais rápido do que eu peguei na metade. Então eu tenho que aprender a dominar as coisas espirituais e não deixar que o diabo venha agindo e atingindo minha vida, atingindo minha família, atingindo minha saúde, atingindo meus negócios. E pode ser, vai acontecendo. Não, eu tenho que ter domínio, porque me foi dada essa autoridade. Existe alguém que está acima de todo nome, aquele que era, que é e que há de vir, que tem todo o poder, que disse, eu confio em você, e a autoridade eu te dou, sobre todo o poder das trevas. Alcançar a plenitude. Eu tenho que dizer e entender que eu tenho um fundamento em Cristo, e essa plenitude eu tenho que conhecer. Ele fez uma estrutura para mim, Ele criou um alicerce, Ele me deu um exemplo. Ele disse, olha, domina, olha Satanás, sai daqui. Existe uma passagem bíblica, da qual o Senhor está num barco, e ele está dormindo, e os discípulos estão no barco, e começa uma tempestade, e o barco para um lado e para o outro, e ele dormindo, e aí os discípulos vão e despertam ele de todo jeito. Eu acho que ele não gostou, e ele para e se levanta, e ele diz, homens de pequena fé, por que vocês não fizeram nada? O que é que estão com medo? E na nossa tradução tem aquieta-te vento, aquieta-te mar. E os homens dizem, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas na tradução do original, ele não tinha como colocar o que aconteceu, então colocaram assim. Mas na verdade Jesus estava ali naquele momento, e ele olha para os discípulos e diz assim, homens de pequena fé, por que vocês não resolveram isso? E Jesus olhou para o mar e olhou para o vento e fez assim, ó. Isso foi o que aconteceu naquele barco.
Ele não disse, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Jesus pegou, irado, quando ele levantou-se ali, de ter se acordado do sono que estava bom, ele levantou-se, falou com os discípulos, estão me acordando, rapaz? Por que vocês não fez nada? Homem de pequena fé, uma besteira dessa, uma tempestade que quase derruba o barco, um vento soprando, as ondas batendo. Ele disse, resolve assim, ó. Até quando a gente vai estar debatendo com Satanás? A autoridade já está em nós. Deu um psiu para as dificuldades e as travas da vida. Confie no Senhor até o fim. Não deixe que as coisas abalem você. Crie alicerces e fundamentos fortes. Quanto mais forte for o teu alicerce, maior será a tua construção. A lugares maiores você vai chegar. Até que, aqui diz, a maturidade, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Isso parece uma coisa tão impossível, né? Até que, alcançando maturidade, até que, olha que lindo, isso aqui é incrível, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Parece algo tão longe, não é? Mas já está em mim e em você isso. O problema é que a gente tem que se fortalecer nas nossas fundações. A gente tem que conhecer a palavra, e essa palavra é luz para o meu espírito, assim como diz o Salmo. Eu tenho que fortalecer a fé que há em mim, porque os dons e a graça foi repartido, existe em mim e em você, a autoridade para mudar as circunstâncias, em nome de Jesus. Às vezes a gente vive essa vida em trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, vem para a igreja e vai. Não! Nós somos chamados para fazer algo mais. Nós somos chamados para ser como Cristo é. Somos chamados para entrar num ambiente e os demônios correrem. Fomos chamados para entrar em um lugar onde há doença e a doença sair. Somos chamados para entrar em um lugar onde há dificuldade, está havendo um conflito e ela desaparecer. Somos chamados para mudar atmosferas espirituais, porque a autoridade nessa terra foi nos dada, amém? Mas esses fundamentos têm que ser criados no nosso coração, no nosso íntimo, dentro de nós, essa convicção de quem nós somos chamados para ser filhos de Deus, amém? Filhos de Deus. Filhos de Deus, na autoridade do nome de Jesus, andando sobre as coisas, vendo as coisas pelos olhos espirituais, tendo Ele próprio em nós, para nos orientar. Sabe, meu querido, não é sair fazendo tudo dar na telha, agora eu vou sair aí, feito um saiadinho, dando poder para todo lado. Não, não, não. É sair guiado pelo Espírito, agindo no momento certo, na hora certa, naquele momento exato, mas agindo com autoridade, porque basta apenas um psiu. Orasse pelo seu país, para defender as coisas boas dos que são bons. A gente precisa se levantar. A nossa oração pode mudar a nação. A nossa oração pode mudar a vida
daqueles que não estão aqui. Já diz assim que se fizeres do Senhor teu Deus a teu ouro e tua prata preciosa, então você vai pegar aquilo que é seu, o teu ouro e tua prata pessoal, vai transformar em pó e lançar no ribeiro. Então o Senhor, Ele verdadeiramente será o teu Deus, e será o teu ouro e tua prata. E quando você orar até por alguém que é injusto, por causa da pureza das tuas mãos, Ele o abençoará. Sabe, meu querido, Jesus fez isso. E Ele nos deu essa autoridade. Ele nos santificou, nos purificou e nos deu autoridade para abençoar até aqueles que não conhecem a verdade. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca, mas o livre-arbítrio é de cada um. Amém? Vamos mudar a atmosfera espiritual com esse alicerce do conhecimento da palavra, de quem nós somos. Somos filhos de Deus, chamados para romper as velhas estruturas, para conter um novo mover. Um mover da graça de Deus, um mover do Espírito de Deus, um mover aonde você vai saber quem você é, e você vai ouvir a voz do Espírito, e você verá o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos, Senhor Deus, te pedindo, que as nossas estruturas, os fundamentos, Pai, da nossa vida, que eles sejam alicerçados na Tua palavra, alicerçados no Teu nome, no poder do Teu nome, que possamos caminhar e crescer em Ti, Senhor, em conhecer a altura, a profundidade, a largura e a dimensão do Teu amor, que é conosco, conhecer os mistérios da Tua palavra, andar em santidade e andar em autoridade no nome de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus, que a Tua igreja, ela cresça em maturidade, ela cresça, Senhor Deus, para poder usufruir daquilo que o Senhor já nos confiou como filhos maduros. Que possamos deixar o tempo de menino para ser, Senhor Deus, filhos Teus adultos, crescidos, para andar, Senhor Deus, em santidade, mas andar também em conhecimento daquilo que o Senhor nos formou para ser, chamados, escolhidos, separados, nação santa, povo eleito, sacerdote real, chamados para ser, anunciar o Teu reino e ser filhos de Deus, para destruir as obras de Satanás. Tendo visto e vendo com os olhos espirituais aonde devemos orar, quando devemos jejuar, quando devemos, Senhor Deus, nos consagrar mais, buscar mais, descer mais, mas subir em autoridade e colocar Satanás debaixo dos nossos pés, porque estamos acima de todo poder, de todo principado e de toda potestade em Cristo Jesus. Que possamos entender o nosso chamado para essa nação, o nosso chamado, começando da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, mas da nossa nação, sabendo que somos chamados para mudar a atmosfera espiritual da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Oh, xarabassora manaia. Que possamos, Senhor Deus, andar em unidade com o Espírito, falando novas línguas, cantando hinos, salmos, adorando o Senhor e em intimidade com o Senhor. Que haja um mover do Teu Santo Espírito sobre cada um que aqui está. Que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja sobre cada um. Que o Teu poder, eles possam sentir o Teu poder que habita em nós através do Espírito e saber que tudo é possível ao que crê. Que possamos mudar famílias, ser resposta de oração para famílias, ser resposta de oração para aqueles que clamam, que a terra que anseia pela manifestação do Filho de Deus, ela nos conheça e conheça que somos os filhos de Deus, para mudar a história dessa nação, da história de nações e povos, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu sou chamado para anunciar
as grandezas e os mistérios do reino de Deus, para libertar os cativos, para trazer vista aos cegos e para libertar os oprimidos do poder de Satanás, porque sobre mim existe a autoridade do nome de Jesus, e eu sou o Filho de Deus. Em nome de Jesus, eu te glorifico, Pai. Em nome de Jesus, glória a teu nome. Pastor Pedro, glória.